Esquerdismo cis? Muitos, como eu, ficam se perguntando como é possível alguém ouvir as críticas sérias e fundamentadas aos vai-fraude e permanecerem firmes com o transconservador. Mais uma dica da amiga Rita @Serra_Rita revelou uma pista preciosa. Segue o fio. Antes de chegarmos lá, vamos dar uma passada de olhos na hierarquia patatista. Nem precisamos lembrar que vai-fraude esteve junto de Marina Silva ou que financiou o petista, pós-impeachment da Dilmanta. Todos já sabem disso. Aspas para o Mister Brau do @time Bolsonario. Se tudo que conhecemos como sistema, dentro e fora do país, está unido contra o Bolsonaro, e o Boca de Farofa não faz nada além de bater no mesmo alvo dos inimigos do país, qual a dificuldade que os patatistas têm de entender que ele é a quinta coluna? Fecha aspas. Olhando os indicados, à semelhança do modelo de seita aprendido na Virgínia, temos um padrão, como vai fraude, os líderes transconservadores são ex-esquerdistas ou, na melhor das hipóteses, extremistas e em geral olavistas como Ernesto ou Loyola. Nada tem de conservadores. Paulo Enéas, conhecido como Munha, ou Etebilu, é um antigo entusiasta do PSDB, apoiador da legalização das drogas e ateu. Me desculpe, mas passa longe de ser um conservador. A thread é para tirar suas próprias conclusões, olhando seus posts e natura. Post do Dom Lancelotti de prints do Twitter do Paulo Enéas. Abre aspas. Paulo Enéas em 22 de novembro de 2011. Bolsonaro é só um personagem e não deve ser levado a sério. Mas postura da patoleia esquerdista da UFF é triste. Paulo Enéas em 14 de abril de 2022. Apoio e defendo a reeleição do presidente Bolsonaro e a formação de uma bancada conservadora que resgate as pautas de 2018 e venha dar sustentação a Bolsonaro em seu segundo mandato, para ajudá-lo a se livrar das garras do centrão corrupto e esquerdista que chantageia seu governo. Fecha aspas. Carlão Reaça, o Borracha Fraca, é um ex-filiado ao PTB, partido do getulismo que copiou a Carta del Lavoro, do eterno socialista Mussolini, fundador do fascismo como alternativa ao comunismo. A radicalidade com sinal trocado, ideal para oportunistas, dispensa comentário. Laércio Benco, investigado por troca de favores para apoiar Dória e agregar o PPS a Partido Popular Socialista, para ajudar seu partido de origem o PHS, coligado ao PT. Ou seja, outro que, de conservador, não tem nada. Notícia publicada em 5 de março de 2018 no jornal digital GZH. Abre aspas. Planilha indica que supostos desvios pagavam aluguel da mãe de deputada em São Paulo. Ao jornal O Estado de São Paulo, 2 ex-servidores e um servidor da casa afirmaram que devolviam valores à deputada no 5º dia útil de cada mês. Eles afirmam que o dinheiro também era repassado ao ex-vereador Laércio Benco, que é presidente do PHS em São Paulo. Fecha aspas. Finalmente chegamos no ponto que interessa, a base, a militância, aquelas pessoas que falam com o povo em nome do líder transconservador. Em anexo trechos coletados da gravação original feita por eles mesmos. Observação. Por ser um áudio muito longo, cerca de 2 horas, o link ficará na descrição. Gigante Guerreiro Dalion, termo típico de esquerda, diz, bem no começo no áudio, ter simpatia pelo integralismo e aquela versão brazuca do fascismo. Link na descrição sobre o tema em integralismo, no site Wikipédia, a enciclopédia livre. Nia, diz que, no passado, distante foi enganada pelo petismo, indicando que votou no PT. Teria votado no 9? Pelo bem distante, é possível. Eu nunca me enganei com o petismo e sua radicalidade, antes de parecer bom moço para se eleger. Ela é conservadora? Não creio. Veja o áudio. Às vezes as respostas da gente não agradam a todos, não convence, mas não é problema da gente convencer. A gente dá a resposta que a gente acredita e baseado no que a gente vê, né, e no que a gente leu, no que a gente entende. É assim mesmo que funciona, né? Sobre direita e esquerda, a gente definiu aqui. Nós fomos obrigados a se rotular, nos rotular, e a gente teve que... Então eu vou defender o meu ponto, mas na verdade a gente não quer ser direita. A gente é conservador, a gente defende os nossos valores. Se isso distancia a gente da esquerda, foram eles que nos distanciaram, não fomos nós, né? Porque alguns valores que nós temos na suposta direita, a esquerda, algumas pessoas de esquerda têm também. A tia aí falou, ela era de esquerda, do PT, ela foi do movimento e ela criou os filhos dela dentro dos padrões normais, dos padrões morais normais. Então, assim, ela era de esquerda? Como assim, se ela praticava os mesmos códigos morais que nós, né? Ela tinha o mesmo valor que nós.
que no caso estaríamos à direita. E tia, todo mundo se enganou, tá? Não digo todo mundo, mas a maioria de nós se enganou com o PT. Nós estamos perdoadas porque a gente enxergou e saiu fora, tá bom? Lá, muito atrás, né? Muitas décadas atrás a gente se enganou. Por quê? Por causa do que você falou, da questão de que nós estávamos sendo governados por militares e nós queríamos parar com isso. Nós não queríamos ser governados por militares, nós queríamos escolher os nossos candidatos. Eles começaram com o Arena e o PMDB, como o Paulo falou. Eles mesmos criaram, olha, eles criaram 2 partidos, um seria supostamente direita, outro esquerda, eles fizeram isso para nós, tá? Por os militares. E outra coisa, realmente ele é um positivista, como o Paulo diz, a gente não pode acreditar mais nessa ilusão de que ele é de direita. Não, ele é um positivista. E nós elegemos um positivista do centro, sem prestar atenção a isso. Por quê? Porque nós estávamos apaixonados, aí como diz a Wendy, nós nos enganamos pelo discurso, porque aquilo que ele estava falando naqueles últimos anos era o que correspondia aos nossos anseios. Chia, outra grande influenciadora do patatismo, teve a coragem de dizer que participava das formações dadas dentro de diretórios petistas e que nunca foi de esquerda. Ora, não falaram de Marx, comunismo, revolução? Falavam de quê, então? Outra conservadora raiz? Aí é demais. Ouça o áudio. Mas chegou uma certa época que nós vimos que o Brasil, isso já estava adulta, né, casada, a gente começou a ver o país afundando, né? Foi quando começou o milagre econômico, aquela porcariada toda do Delfim. Então não havia assim uma esquerda ou direita, sabe, gente? E existia um cansaço da população, sabe? Principalmente nós, os mais jovens, a gente estava cansado daquilo tudo, a gente queria que os militares fossem embora, sabe? Deixasse o poder, deixasse a gente eleger alguém. Nós tínhamos esse afã, entendeu? Então, não era basicamente um movimento de esquerda. Tanto é que eu pertencia à formação do PT. Eu, meu marido, nossos amigos, eu já escrevi thread sobre isso, né? Eu fui da formação do PT, de Campinas, né? Então, lá estavam o quê? Homens, mulheres, casais, que estavam dispostos a mudar aquilo tudo, você entendeu? Eu não via um movimento esquerdista, não havia esta coisa que era o PT hoje. Existia uma movimentação muito forte, a gente querendo que os militares fossem embora, entendeu? E deixassem que a coisa rolasse. Mal sabíamos nós, é claro, que a coisa ia ficar pior ainda, né? Porque no Brasil só piorou, né? A coisa foi do mal para o pior. Mas nós não tínhamos essa noção e nós queríamos ter essa oportunidade, né? Então o Lula apareceu como sendo um líder, não era uma coisa assim que todos gostavam, né? Era um sujeito realmente meio estranho, mas ele era muito corajoso, subia naquelas greves que havia. Falei, bom, então aquilo se juntou em torno dessa liderança natural que ele tinha. Ele é um líder, a gente não pode negar isso. Esse carisma do Lula. Entendeu agora, por que não adianta confrontar os líderes por suas incoerências? E nem a alta militância. Dizer que os líderes apoiaram e financiaram a esquerda em nada os afeta, já que eles, também, têm um pezinho na esquerda. Eles são petistas autênticos ou esquerdistas cis. E postam exatamente igual aos seus irmãos siameses. Ou seja, não adianta tentar convencer os que já foram contaminados pelo marxismo. A única estratégia possível é expor as contradições aos seguidores que nunca foram esquerdistas, mas foram enfeitiçados por narrativas, esperar que vejam a incoerência e acordem. Que vejam a contradição do homem que diz combater o mecanismo, sendo ele mesmo parte do mecanismo. Vejam que eles vivem de entregar narrativas à mídia canhota para tirar votos de Bolsonaro e ajudar o 9. E que isto é um suicídio, em escala nacional. Abre aspas para um post do Mr. Brown no @time Bolsonario. Boca de farofa saindo para entregar mais uma narrativa da mídia contra o Bolsonaro? Fecha aspas.
Então, vamos expor e desarmar a armadilha dos transconservadores ou, se preferir, dos esquerdistas cis. Mais informações, comentários e matérias sobre marxismo, esquerda, direita marxista e patatismo, na minha outra rede. Grupo no Telegram. Ângelo Lorenzo.